Graças a Deus. Meus amados, avisar aos nossos irmãos que este ano nós teremos a nossa escola bíblica agora no mês de setembro. Ela vai começar no dia 5 de setembro, numa segunda-feira, e ela vai até o dia 10 de setembro, no sábado. Nós teremos aqui o prazer de receber mais uma vez, ele me ligou há poucos dias e disse que vai estar conosco aqui para a abertura. Ele quer fazer a abertura da nossa escola bíblica. Nosso pastor-presidente, pastor João de França, vai estar conosco aqui para fazer a abertura da nossa escola bíblica. Então, nós teremos escola bíblica no mês de setembro, dos dias 5 ao dia 10, vai de segunda a sábado. Será a nossa escola bíblica. O tema da nossa escola bíblica está baseada em 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 1, a última parte, onde fala aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o nosso tema desse ano vai ser a igreja aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, vamos estar aí recebendo os homens de Deus, que estará ministrando para nós ensinos da palavra de Deus. Estou orando ao Senhor para que o Senhor nos dirija com os outros ministros e tenho certeza que o Senhor nos dará uma semana muito especial de ensinamento da palavra de Deus, onde aprenderemos grandes ensinamentos da palavra de Deus para ser aplicado em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. E o prazer, de receber mais uma vez o nosso pastor-presidente da nossa convenção, estando conosco aqui para dar abertura na escola bíblica e também nos trazer o ensino da palavra de Deus. Vai trazer também o seu livro, o segundo lançamento do seu livro, que conta a sua história, uma história muito bonita, de trabalhos, de labor, aqui no estado de Mato Grosso, e com certeza vai edificar também muita gente, muitas pessoas serão edificadas. Eu, quando li pela primeira vez o livro do pastor João de França, fui realmente assim, impactado pela história do pastor João de França, por ver a sua dedicação ao Evangelho, como ele se dedicou ali em Cuiabá, em evangelizar, em cuidar das almas, de andar a pé 100 quilômetros, 150, andar de cavalo 150 quilômetros, atravessar rios. Naquele tempo não tinha as facilidades que a gente tem hoje, de carro, e ele ia a si mesmo. Eu tive o prazer de dirigir uma igreja, como os irmãos sabem, numa cidadezinha chamada Planalto da Serra, e essa igreja foi fundada pelo pastor João de França. Vocês imaginam, irmãos, para chegar de Cuiabá por dentro, ali pelo Manso, para chegar lá em Planalto da Serra, dá quase 300 quilômetros. Ele foi lá a cavalo, naquela época. Muita luta, muita tribulação, mas foi lá, levou o Evangelho. Lá tem uma igreja plantada, povo dando glória ao nome de Jesus. Então, a primeira vez que eu li o livro do pastor João, eu fiquei assim, bastante impactado por ver o seu esforço. E isso faz com que a gente, às vezes, fique observando, sem querer a gente observa alguns comentários maldosos, das pessoas dizer assim, como é que está num lugar desse aí? Como que ele chegou a ser o presidente da convenção? É só percorrer a estrada dele, ver por onde ele passou, como ele se esforçou para estar onde está. Eu creio que ele vai trazer também agora a segunda série do seu livro e vai abençoar muita gente aqui. Avisar os irmãos que
dia 14 agora, no domingo, vai estar conosco aqui no Templo Sede a dupla Donizete e Maria Mendes. Eles vão estar aqui louvando ao Senhor, junto conosco, dando glória a Deus. E o Helder e Mariana vai estar numa das nossas congregações aí também, dando glória a Deus. No dia 19 e no dia 20, vai estar conosco aqui, me falou comigo hoje, ele está indo para uma cruzada em Vilhena e vai ficar 2 dias conosco aqui. O pastor Jurandir Afonso, amigo nosso, homem que Deus já fez grandes maravilhas através dele aqui dentro dessa casa. Nós vimos aqui muitos milagres operados através do ministério do pastor Jurandir Afonso, aqui dentro desta casa. Muitas almas foram salvas nas nossas cruzadas que fazíamos aqui, na época ainda antes da pandemia, e ele está indo fazer uma cruzada aqui em Vilhena, e me ligou agora à tarde, quer ficar conosco 2 dias. Então ele vai estar conosco nos dias 19 e 20, agora desse mês, vai dar o quê? Uma sexta e um sábado. Vamos aproveitar, vamos já estar orando, peço aos irmãos que orem. Os irmãos sabem que o ministério do pastor Jurandir é um ministério voltado a milagres, né? Deus tem usado ele em muitos milagres, muitas pessoas estão aí abençoadas. Nós temos irmãos aqui, como o irmão Marcos Lehmann, estava com a coluna condenada para ir para a operação. Ele não sabia mais o que fazer, se operava, se ia atrás da aposentadoria. Nenhuma das nossas cruzadas, ele aceitou a Jesus como Salvador, era alcoólatra. Além de Jesus salvar ele, libertar ele do alcoolismo, ainda deu uma coluna nova para ele. Está aí trabalhando, né? Um dia eu estava olhando o DVD e a gente se surpreende com a história. Eu estava olhando o DVD e eu vi quando o Marcos entrou dentro da igreja. É irreconhecível, irmãos. A gente conhece porque hoje sabe como é o semblante do irmão, né? Mas naquela cruzada, quando ele entrou aqui dentro da igreja, é simplesmente irreconhecível, né? Existe uma palavra pejorativa que as pessoas usam para chama pé inchado, né? Ele estava simplesmente irreconhecível. E graças a Deus, Deus o libertou. Então eu já peço aos irmãos que orem para que Deus possa, nesses 2 dias, usar o pastor Jurandir Afonso, que muitos milagres possam acontecer, como sempre, e que também almas sejam salvas. Os irmãos convidem as pessoas para estarem aqui, para que eles possam também ver as maravilhas do Senhor e, vendo as maravilhas do Senhor, possam se converter, como é o caso também do irmão Marcos Lehmann, que se converteu naquela cruzada. Então não esqueça de orar. Quando nós fazemos cruzada aqui, os irmãos sabem que a gente tem uma preparação, a gente ora, 30 dias de oração, jejum, buscando a Deus para que realmente aconteçam os milagres. Porém, hoje eu fui pego de surpresa. Então, mas nós temos até o dia 20 para estar orando, para estar buscando a Deus, para estar falando com o Senhor, para que Deus se manifeste em nosso meio nesses dias e que Ele faça maravilhas em nosso meio. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, pode comunicar também com as pessoas, com os amigos e convidá-los para esses 2 dias. Serão sexta e sábado. Vou conversar com os pastores para que na sexta-feira do dia 19, não haja culto de ensino nas congregações e nós possamos estar todos aqui numa grande cruzada, né, de milagres, onde Deus fará maravilhas mais uma vez. Eu quero continuar lendo com os irmãos a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, aonde nós estamos falando com os irmãos esse assunto maravilhoso
dos imitadores de Deus. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, um texto muito maravilhoso, onde eu quero estar lendo com os irmãos e dar sequência na nossa meditação nesta noite dentro desse texto. Glória a Deus. Então, sempre a gente tem que trazer em mente, irmãos, quando lermos essas cartas, termos em mente a cultura da época, para quem que Paulo estava escrevendo, né? Quando Paulo ele chegou na cidade de Éfeso, os irmãos lembram ali em Atos dos Apóstolos, que ele começou a pregar ali. Havia uma devoção a uma deusa chamada Diana tão forte, mas tão forte, que o povo gritou por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, de tão forte que era essa cultura de idolatria naquele lugar. Então a gente não pode perder de vista essa cultura para a gente poder entender o porquê que Paulo está trazendo esse ensinamento para a igreja. E lembrando sempre que a forma destas pessoas cultuar naquela época era uma forma bem diferente. Eles cultuavam os deuses deles, mas era uma mistura, né, de religião com prostituição. Inclusive, existia as mulheres chamadas prostitutas cultuais, que se envolvia no meio daquele negócio, né, era um culto misturado com orgia. A gente não sabia se era elas que entravam nos demônios, se os demônios entravam nelas. Sei que o trem era feio, né? Então é nesse contexto que Paulo chega, prega a palavra de Deus, funda essa igreja, e agora ele está ensinando a igreja. Então a gente precisa ter essa visão, para a gente entender a fala de Paulo, por que Paulo está chamando a atenção dos irmãos, né? Quando Paulo coloca algumas coisas aqui, a gente vai entender por que Paulo está falando isso. Então vamos aqui para o capítulo 5 da carta aos Efésios, iniciando com esse texto lindo, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então, meus amados, dentro desse contexto está a igreja do Senhor Jesus, que é fundada ali em Éfeso. Inclusive, uma das cartas ali de Apocalipse é enviada aos irmãos em Éfeso. Então, o que está em volta desta igreja? Em volta dessa igreja está uma cultura depravada. Em volta desta igreja está uma cultura totalmente contrária à vontade de Deus. E esse texto do capítulo 5, Paulo, ele está ensinando à igreja como a igreja deva andar neste lugar. Como a igreja deve andar no meio daquele povo. Falamos na semana passada sobre a primeira forma que o Espírito Santo orienta Paulo como a igreja deve andar. E ele inicia dizendo que a igreja precisa imitar a Deus. Tá? Naquele lugar tão depravado, de uma cultura tão depravada, tá? Uma Sodoma. Então, a igreja que nasce ali deveria imitar a Deus. Eu já disse aos irmãos que imitar a Deus, existem coisas que não tem como imitar Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus, como onisciência, onipresença e onipotência, não tem como um cristão imitar a Deus, porque isso é coisas só de Deus. Mas existem atributos de Deus, como, por exemplo, o amor, que nós podemos imitar, que é o que Paulo fala, depois que ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados, ele diz, andai em amor. Então, no meio daquela geração depravada, a primeira coisa que o povo de Deus deveria fazer era andar em amor. Depois, mais embaixo, vocês vão perceber, Paulo vai dizer, mais uma vez, mais outra forma de andar. Ele diz, ande como filhos da luz. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. Então, ande como filhos da luz. Mas embaixo você vai observar o apóstolo falando também, não ande como doido, não ande como nércio, no meio dessa cultura depravada. Ande como sábios. Então, aqui nós temos três formas que Paulo orienta a igreja, como a igreja deveria andar naquele tempo. Andando em amor, andando como luz e andando como sábios. Então, dentro desse contexto, Paulo vai, então, ensinando os irmãos. Primeiro que imitar é tomar alguém como modelo. Aquilo que a gente já falou no outro culto. Ou produzir o mesmo efeito. É claro que quando nós pensamos no que a Bíblia está dizendo aqui, que nós devemos imitar a Deus como filhos amados, eu disse da outra vez e vou dizer novamente, é normal um filho parecer com o pai. Amém? É normal um filho parecer com o pai. O que é anormal? Um filho não parecer com o pai. Né? Aí não é normal. Então nós temos que sim parecer com o nosso pai. Nós temos que ter atitudes
que pareça com o nosso pai. E é normal a gente ver os filhos copiando a atitude dos pais aqui na terra, imitando o jeito dos pais, o jeito de falar, a voz, até a voz é parecida. Às vezes tem irmão que liga no meu celular, meu filho atende, né, e ele fala, ô pastor, e fica conversando, depois ele fica rindo, né, porque acha que está falando comigo, mas está falando com Kemuel, porque a voz dele parece com a minha voz. E isso é normal, não é verdade? Isso é coisa de pai e filho, isso é normal. Então é normal que um filho pareça com o pai. É normal que um filho imite seu pai, queira imitar as atitudes do seu pai. Tanto é que nas escolas, nas questões psicológicas, eles ensinam que o pai é o quê? O espelho do filho. É o espelho do filho. Então, nós já falamos sobre essa questão de andar em amor, e eu quero então dar continuidade. E vocês vão ver que Paulo vai, no versículo de número 3, Paulo vai colocar uma lista de coisas ruins aí, e essas coisas eram o que acontecia dentro da cultura lá. E para a igreja andar em amor e ser imitadora de Deus, ela não podia andar com isso aqui. Então vamos lá, no versículo 3, ele diz, olha, mas a prostituição e toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Quer dizer, as coisas que eles fazem lá no templo deles, aquilo que vocês eram acostumados a fazer, hoje vocês, não é nem questão de vocês fazer, vocês não devem nem ficar falando sobre isso. Vocês não devem nem ficar falando sobre essas coisas ruins que eles fazem e que vocês faziam também. Vocês não devem nem ficar contando isso. Ele diz, olha, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Depois ele volta a falar isto no versículo de número 5. Ele diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Esse tipo de pecado são pecados cometidos através do corpo. A prostituição, a impureza, as manchas, as imundície. E quando ele está falando disso aqui, ele está falando da questão da religiosidade daquela época, das práticas, do culto misturado com prostituição, as prostitutas cultuais. Então ele está dizendo, olha, a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem se nomeia entre vós como convém a santos. Essas coisas horrorosas vocês deixam para lá. Depois ele volta a dizer novamente, de forma assim, bastante categórica, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, que é também pecado na área sexual, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vocês sabem disso. Vocês estão bem ensinados sobre isso. Que nenhum fornicador, a fornicação é pecado de jovens que ainda não são casados. Pode ser o sexo antes do casamento, ou pessoas que não têm compromisso um com o outro, mas não são casados e praticam atos sexuais. É chamado de fornicação. Então ele diz no versículo, porque vocês sabem muito bem que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra. Por que a avareza é considerada na Bíblia idolatria? Porque o avarento, ele tem o dinheiro como Deus. O avarento, ele tem o dinheiro como Deus. Para ele, o dinheiro é tudo. Então, por isso, na Bíblia,
a avareza ela é considerada uma idolatria. É considerado o dinheiro como um Deus. O próprio Cristo falou sobre isso, né? Sobre não pode servir a dois senhores, ou há de agradar um ou outro. E Deus chamou o dinheiro de Mamon, o Deus da riqueza. E a Bíblia fala que a avareza, ela é considerada na Bíblia como idolatria. Pessoas que colocam o dinheiro acima de Deus. Irmãos, nós sabemos muito bem. E a gente também não pode ser hipócrita. Tá? Quando eu falo sobre isso, eu quero deixar bem claro. Nós sabemos da importância do dinheiro. Nós sabemos da importância que o dinheiro tem. Tá? E não é o dinheiro, a Bíblia não diz que é o dinheiro que é ruim. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que é ruim, é a avareza. É quando ele se torna um Deus. Então nós não podemos ser hipócritas de dizer, o dinheiro é ruim. Não, não é ruim, ele é bom, resolve muitos problemas, mas não resolve tudo. Tá certo? Não resolve tudo. Hoje, o Senhor tem me dado o privilégio, nesses últimos dias, de falar comigo, irmãos. Falar comigo. E hoje, por exemplo, semana passada ele falou sobre isso. E hoje ele falou comigo algo assim que me deixou bastante emocionado, porque ele disse para mim, semana passada ele falou para mim que ele acrescentou os meus dias de vida. Os irmãos sabem, eu já contei, vocês passaram junto comigo a minha guerra, a minha luta por causa do Covid, né? 13 dias internado, dentro do UTI, entendeu? E hoje Deus falou novamente, Deus trouxe um irmão na minha casa, fez acontecer umas coisas, né? Para que o irmão chegasse na minha casa, e Deus o usou e disse para mim que ele tinha fechado a sepultura. E ele disse, meu filho, eu estive com você naquele dia, naquele quarto, naquele UTI, quando a morte achou que tinha te vencido, mas eu estava com você lá dentro do UTI e ela não te venceu. Dinheiro não compra isso, irmãos. Dinheiro não compra isso. A gente sabe que o quão é importante, mas maior é o Todo-Poderoso. É Deus que é maior. O dinheiro pode abençoar para você comprar uma casa, para você comprar outras coisas, mas existem coisas que Ele não vai fazer, e nós temos que ter isso em mente, que existe coisa que Ele não vai fazer. Somente o Todo-Poderoso é que pode fazer, Deus, o nosso Senhor. Por isso, nós não podemos ser avarentos, ter idolatria pelo dinheiro. Nós devemos saber usá-lo. Sempre estamos dizendo, né? O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se ele comandar a vida de um cidadão, ele destrói. Deus, né, fica para longe. É igual, eu já contei para os irmãos de uma senhora que veio aqui e ela, num culto de quinta-feira, Jesus abençoou ela. Ela tinha um problema muito sério nas vistas e Jesus curou ela conversando com Jesus lá no banco. Sabe, ninguém orou por ela. Ela conversando com Jesus aí no banco, ela veio visitar a igreja, ela conversando com Jesus aí no banco, explicou a situação dela para Jesus. O Senhor Jesus usou de misericórdia e curou ela, irmãos. Curou as vistas dela e ela ficou amando servir a Deus, querendo servir a Deus, mas o esposo não deixa. Tem muito dinheiro. O esposo não deixa, o esposo falou para ela, você está incutido com esse negócio de ser crente? Esse negócio de Deus é para quem tem a mente fraca,
Nós não precisamos disso, nós temos dinheiro. Falou para ela. Isso é idolatria ao dinheiro. Mas o dinheiro não deu um olho novo para a mulher dele. Quem deu um olho novo para a mulher dele foi Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Então Paulo diz, olha irmãos, porque vocês bem sabem que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vocês sabem disso. Porque isso era o que acontecia lá e era uma coisa normal para a cultura daquela época. Aí Paulo vai dizer no verso de número 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Com esta palavra, Paulo está dizendo, olha, não deixa ninguém encher a sua mente dizendo que esses negócios não tem problema. Não deixa ninguém ficar enchendo a sua mente que esses pecados não tem problema, que Deus não vai julgar ninguém por causa desses problemas. Não deixa ninguém enganar vocês com palavras vãs, com palavras lisonjeosas, com palavras bonitas, dizendo, não, rapaz, isso aí não tem problema não. Você pode fazer isso que não tem problema. Você pode continuar fazendo isso que não tem problema. Paulo diz, não deixa ninguém enganar vocês com palavras vãs, porque por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, esse conselho é para nós também. Vivemos em uma cultura relativa, uma cultura do relativismo. Vivemos em uma cultura do relativismo. O que é o relativismo, pastor? O relativismo é um princípio, é uma cultura que diz assim, não, o que pode ser errado para você, para mim pode ser certo. Para mim pode ser normal. E isso é um erro, e muita gente está vivendo dentro disso. Não, Deus cobrou isso de você, mas não vai cobrar isso de mim. Deus exigiu isso de você, mas não vai exigir isso de mim. Isso é relativismo, irmãos. E dentro da Bíblia não existe relativismo. Pecado para Deus vai ser sempre pecado. Vai estar sempre na ordem do absoluto. Nós não podemos deixar ninguém nos enganar com palavras vãs, com palavras bonitinhas, dizendo que Deus só quer o coração, que Deus não leva em conta essas coisas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha irmãos, esteja plenamente conservado em santificação o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então nós não podemos nos enganar, deixar que ninguém nos engane com palavras vãs. E o que tem hoje, meus irmãos, de palavras vãs, dizendo que Deus não vai condenar ninguém, dizendo que Deus não vai enviar ninguém para o inferno, dizendo que Deus não vai fazer isso. Mas, meus irmãos, a coisa é tão séria, que para resolver o problema, Deus teve que enviar o seu próprio Filho na terra, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tão séria que é o negócio. Então que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí Paulo diz assim, portanto não sejais seus companheiros, não ande com essas pessoas que acha que pecado é coisa simples, que Deus não vai levar em conta. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, no versículo de número 4, eu deixei o versículo de número 4, para a gente falar também. Ele diz,
Essa primeira parte é uma parte onde Paulo fala de coisas cometidas pelo corpo. E agora, no verso 4, ele diz assim, ó, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Que tipo de pecado que Paulo está falando? Pecados cometidos pela língua, pelo falar. Torpeza, parvoíce, chocarrice, que era normal, né? Naquela cultura que não tinha Deus, o pessoal ficar reunido e ficar falando um monte de besteira, um monte de conversa fiada, né? Piadas obscenas, coisas horrorosas, e ficarem rindo, era normal. Mas agora, Paulo diz, olha, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, viu? Porque não convém mais para vocês. Agora o que convém para vocês é ações de graças a Deus. Esse é o tipo de conversa que tem que ter. Então Paulo está dizendo que o falar daqueles crentes tinha que mudar. A cultura, o vocabulário daqueles crentes precisava mudar. Eles não poderiam mais ter o mesmo vocabulário que eles tinham quando eles viviam na cultura daquele povo. E tinha que mudar. Vamos ler a palavra de Deus para a gente observar alguma coisa? Colossenses, capítulo de número 4. Paulo dá-nos um parecer aqui, como deve ser a nossa palavra. Colossenses, capítulo 4, e o versículo de número 6. Paulo nos dá aqui uma direção, né, para a gente entender como deve ser a nossa palavra. Ele diz assim, olha, nós como cristãos que andamos em amor, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém a responder a cada um. Então a nossa palavra ela tem que ser uma palavra agradável. Não tem que ser mais chocarrice. Não tem que ser mais torpeza, né? Palavras torpe no original fala de coisa podre. Palavras torpe no original dá o sentido assim de carne podre, tá? Dá um sentido de carne podre que está exalando mau cheiro. Então, Paulo diz, olha, nem torpeza, nem parvoíce, palhaçada, chocarrice, ficar fazendo palhaçada, ficar contando piada obscenas. Irmãos, a gente tem que se cuidar. Às vezes eu saio de perto, eu vejo pessoas brincando com Deus, contando piada com Deus, irmãos. Então as pessoas ficam contando piada, meus irmãos, com o Espírito Santo. As pessoas contando piada com línguas estranhas. Isso é muito sério, irmãos. A gente não deve brincar com essas coisas, não. A gente não deve brincar com as coisas de Deus, não. Não pode fazer piada, né? Tem pessoas indo para a internet, fazendo stand-up, um tal de stand-up cristão, e fica remedando os irmãos, né? Imitando os irmãos, falando línguas estranhas, fazendo chocarrice, piada com as coisas do Espírito Santo. E tem gente que ainda acha graça, tem crente achando graça dessas coisas, meus irmãos. Mas Paulo está nos ensinando que não pode ter mais no nosso linguajar a torpeza, a chocarrice, a parvoíce, tem que sair do nosso meio. Ele diz que a nossa palavra agora tem que ser uma palavra agradável, temperada com sal, para que nós saibamos como convém responder a cada um. Não é de qualquer jeito. É uma palavra que vai fazer bem a quem nos ouve. Tem que ser assim o nosso falar. Mas nós temos ainda Colossenses, capítulo 3, e o versículo 16. Veja só como diz a palavra de Deus. Colossenses, capítulo
3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como? Com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, meus irmãos, a nossa palavra ela tem que ser diferente. É isso que Paulo está falando aos irmãos. Irmãos, o vocabulário tem que mudar. O vocabulário agora, vocês que Jesus salvou, tirou vocês dessa cultura que vocês viviam, adorando a Diana, adorando essa deusa dos Efésios, né? Que aquele povo passou 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Agora, o vocabulário de vocês tem que mudar. E para que esse vocabulário mude, a palavra de Deus tem que habitar abundantemente dentro de vocês. A palavra de Deus deve habitar abundantemente dentro de vocês, porque aí quando vocês se reunirem, o que vai ter? Vocês vão estar ensinando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia! Aí as reuniões vai ser diferente. As reuniões será diferente. Quando as pessoas se reunirem, vai ser diferente. A palavra vai estar habitando abundantemente dentro do coração. Aí não vai ter mais chocarrice, aí não vai ter mais parvoíce, aí não vai ter mais essas conversas fiadas, mas quando for falar, vai falar da palavra de Deus. Vai ter salmo para falar. Aleluia! Vai ter revelação, vai ter profecia, vai ter poder de Deus. Aleluia! Porque é assim, meus irmãos, as reuniões dos crentes. Aleluia. Pelo menos é assim que a Bíblia ensina que tem que ser a reunião dos crentes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está ensinando aos irmãos que saem daquela cultura tenebrosa como é que eles devem andar. Andem em amor, imite a Deus. Não ande mais como eles andavam antes. Sejam diferentes para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, ele continua dizendo, eu só vou concluir aqui. Portanto, não sejais seus companheiros. Não ande com essas pessoas que tentam te enganar. Não ande com essas pessoas que tentam colocar na sua cabeça que pecado não tem problema. É isso que Paulo está falando aqui. Ninguém te engane com palavras vãs. Não ande com esse tipo de pessoa que fica colocando na sua cabeça que não faz mal, que não tem problema, que não tem importância. Não ande, não seja seus companheiros, o Senhor diz. Mas nós devemos, portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Esse texto, irmão, ele traz uma seriedade tão grande, porque a gente é acostumado a dizer assim, nós vivíamos nas trevas. Não é assim que a gente é acostumado a falar? Não é assim? Mas Paulo está falando diferente. Paulo está falando, vocês eram treva. Vocês não viviam nas trevas, não. Vocês eram treva. A gente está acostumado a falar, nós andávamos nas trevas, meus irmãos. Mas Paulo está dizendo assim, não esqueça, vocês eram trevas. Vocês não andavam nas trevas, não, vocês eram a própria treva. E às vezes algumas pessoas ainda querem, né,
achar que é alguma coisa, né, irmãos? Olha que eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto muito de sermão textual por causa disso, que a gente está lendo a Bíblia. Ele está dizendo aqui, porque noutro tempo erais trevas. Era treva. Olha, irmão, aqui na igreja tem uns irmãos aí que não podem levantar e dar testemunho, não, irmão. Tem uns trens estranhos na vida deles. Eles não podem contar como é que eles eram antes, não, porque tem uns trem feios. E bota treva nisso, viu? Eles não andavam em trevas, eles eram a própria treva. E está aqui na Bíblia. Não é exagero do pastor Joabe, não. Está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Ele diz, olha, portanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mudou. Não é treva mais não. Agora vocês são luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. Agora ele muda o seu assunto de andar em amor para andar como filhos da luz. Era treva, não andava em treva não, era treva, a própria treva, tá? Agora ele diz, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E aí ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 3 pilares importantíssimos para a vida de um cristão. Bondade, verdade e justiça. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E para andar como filhos da luz, ele diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, agora, condenai-a. Condene elas. Não tem mais aquela coisa, irmãos. A gente não pode ser tão inocente assim. Como alguns dizem assim, se eu não fosse crente, eu fazia. Se eu não fosse crente... Não tem esse negócio não. A Bíblia está dizendo aqui, para andar na luz, tem que condenar as obras das trevas. As obras das trevas têm que ser condenadas agora pelos filhos da luz. É errado, é errado. É pecado, é pecado. É obra das trevas e tem que ser condenado. Não pode ser aplaudida. Não pode ser aplaudido. Os filhos da luz não podem comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Antes eles precisam condenar. Aí Paulo diz assim, irmãos, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Até ficar falando o que eles fazem em oculto é torpe, é ruim. Nós andávamos nas trevas, vivíamos nas trevas, éramos trevas, mas agora ele diz, agora não, irmão, agora vocês não é mais dessa cultura aí dos Efésios, não. Vocês não vivem mais no domínio de Diana, não. Vocês agora estão no domínio de Cristo. Vocês agora são luz. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E os filhos da luz condena, aleluia. Os filhos da luz condena as obras das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Tudo fica claro. A luz tudo manifesta. A luz não tem comunhão. Nós tivemos um estudo há pouco tempo atrás, né? Não tem como andar de braços dados. Luz e treva não tem como andar de braços dados. As trevas só existem
enquanto a luz não chega. A luz chegou, as trevas desaparecem. A luz chegou, a escuridão vai embora. Glória a Deus. Então, aonde você chegar, irmão, glória a Deus, você é luz. Um dia nós fomos trevas. Tá? Um dia a gente foi treva. Mas hoje nós somos luz no Senhor. E aonde nós chegarmos, nós somos luz no Senhor. E como luz no Senhor, aonde chegarmos, a Bíblia diz, a luz, tudo se manifesta. Haverá uma diferença com a sua chegada. Haverá uma diferença no seu trabalho. Haverá uma diferença na sua administração. Haverá uma diferença na sua conduta. Haverá uma diferença em tudo lá onde você estiver. Na empresa, na sua família, no colégio, onde quer que você estiver. Se você é filho da luz e não é mais trevas, aonde você chegar, a luz vai manifestar para a glória de Deus. E eu disse aos irmãos há poucos dias atrás, um dos segredos da luz é que a luz, ela serve para influenciar. A luz, ela chega em um lugar que está escuro, ela influencia o ambiente. O ambiente está escuro, quando ela chega, o ambiente vai clareando, por causa da influência da luz. O ambiente vai clareando, o ambiente vai ficando diferente, daqui a pouco está tudo clarinho, está todo mundo enxergando, está todo mundo vendo, aleluia. Os filhos da luz têm que ser assim, irmãos, eles têm que ser influenciáveis e não serem influenciados. Aonde você chegar, irmão, os negócios têm que ir clareando, as coisas têm que começar a dar certo, oh, aleluia. Eu fiquei muito feliz com o testemunho do irmão ontem, dizendo, olha pastor, o nosso irmão, aleluia, aonde ele planta, já tem 2 anos que os plantios que ele faz, tira em primeiro lugar. Ninguém consegue, aleluia, tirar as notas do plantio que ele tira. O algodão que ele planta, sempre é o melhor algodão a ser colhido na região. É um servo de Deus, irmão. Aonde ele chegar, a luz tem que se manifestar. Deus tem que ser glorificado, porque agora a nossa cultura, meus irmãos, não é mais essa cultura da terra, a nossa cultura é a cultura do céu. Nós vivemos, somos regidos pela cultura do céu, aleluia, e somos ensinados a ser imitadores de Deus, a parecer com o nosso Pai, a querer parecer com o nosso Pai, a se esforçar para parecer com o nosso Pai. A gente acha bonito, né, aqui na terra, né, as crianças querem usar roupa igual o pai usa, os meninos querem usar roupa igual o pai usa, as meninas querem usar a roupa igual a mãe usa. Elas se esforçam para isso, quer aparecer com os pais. Então nós também temos que ter essa consciência dentro de nós. Nós temos que nos esforçar para imitar o nosso Pai, para parecer com o nosso Pai e andar nesta terra de forma que Ele seja glorificado. Você pode dar um glória para Jesus nesta noite? Nós precisamos andar em amor, nós precisamos andar como filhos da luz, aleluia, porque a nossa cultura agora é diferente. É isso que Paulo está mostrando, é isso que Paulo está mostrando para os irmãos. Olha, irmão, a cultura dos Efésios é uma cultura depravada, mas agora nós somos filhos da luz. Temos que andar como filhos da luz. Nós somos filhos de Deus e filhos amados. Ele faz questão de dizer filhos amados. E como filhos amados, nós temos que imitar o nosso Pai nesse mundo que nós estamos vivendo. Aleluia. Oh, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, nos dar graça, meus irmãos, para cumprir com os ensinamentos da palavra de Deus, para vivermos
o ensinamento da palavra de Deus, porque nós estamos rodeados dessa cultura anti-Deus. E o verso 14 que nós vamos ensinar na próxima terça-feira é exatamente por causa disso. Paulo está mostrando para os irmãos que há um perigo. Nós estamos cercados por essa cultura anti-Deus. E aí Paulo vai conclamar os irmãos a despertar. Mas disso nós vamos falar na semana que vem. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos